Boa noite. Boa noite. O senador Omar Aziz volta a criticar o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no Senado. E afirma que a CPI vai convocar o general para depor novamente. A médica indicada para a Secretaria Especial de Combate à Pandemia decide não assumir o cargo. Um dos pacientes infectados com a variante indiana do vírus é entubado no Maranhão. E o Ministério da Saúde anuncia barreiras sanitárias em portos e aeroportos. Enchentes no Amazonas levam prejuízos a milhares de famílias. Na semana em que foi o alvo de buscas da Polícia Federal, assim como o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o IBAMA cumpre a ordem do STF e cancela a medida que afrouxava o controle de exportação de madeira. O robô enviado pela China começa a explorar a superfície do planeta Marte. E os campeonatos estaduais consagram os campeões da temporada de 2021. O Jornal Nacional está começando. O presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz, do PSD, afirmou hoje que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deve ser convocado para prestar um novo depoimento. O senador Omar Aziz fez o anúncio hoje de manhã numa videoconferência com advogados. O requerimento vai ser votado na quarta-feira. Aziz espera que desta vez seja sem autorização do Supremo para ficar em silêncio. Ele estava com o habeas corpus debaixo do braço, que permitia que ele falasse o que ele quisesse, que nada poderia acontecer com ele. Por isso que ele está sendo reconvocado. Ele defendeu o Bolsonaro como se estivesse defendendo o filho dele. Talvez o pai não mentisse tanto pelo filho como o Pazuello mentiu pelo Bolsonaro. Senadores identificaram diversas contradições e inverdades ao comparar o que Pazuello disse com afirmações de outros depoentes, como o executivo da Pfizer, e também com documentos enviados à comissão. Ficaram especialmente irritados quando o ex-ministro da Saúde disse que o pior momento da crise de abastecimento de oxigênio em Manaus durou apenas 3 dias. Você observa claramente a curva da White Martins e os 3 dias onde ela cai. Esse V de queda são 3 dias, 13, 14 e 15. Considerando que 15, ela começa a ficar positiva no seu estoque regulador. Ela começa a refazer o estoque regulador e volta novamente a atender a demanda completa. Presidente, é preciso dizer ao povo brasileiro, sob pena de nós estarmos aqui sendo conivente com uma informação errada, desculpe a expressão, mentirosa. Não faltou oxigênio no Amazonas apenas 3 dias, pelo amor de Deus, ministro Pazuello, pelo amor de Deus. Faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias. É só ver o número de mortos, é só ver o desespero das pessoas. Em outro momento, Pazuello negou que tivesse recebido ordem para cancelar a compra de doses da Coronavac. Nunca o presidente da República mandou eu desfazer qualquer contrato, qualquer acordo com o Butantan. Mas em outubro do ano passado, depois que Pazuello anunciou a intenção de comprar 46 milhões de doses da vacina, o presidente Bolsonaro disse que o contrato não seria efetivado. Já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Senadores da oposição e do grupo independente da CPI vão se reunir virtualmente amanhã para discutir os próximos passos da comissão. Alguns defendem que o novo depoimento de Pazuello seja marcado para mais ou menos daqui a um mês, para dar tempo de ouvir antes outros ex-integrantes do governo, analisar documentos e também aprovar o requerimento que pede a quebra dos sigilos telefônico e de dados do ex-ministro. Nós não conseguimos contato com o ex-ministro Eduardo Pazuello. A infectologista Luana Araújo desistiu de assumir a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde. O nome dela tinha sido indicado há 10 dias.
A Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 foi criada no dia 10 de maio deste ano, com a função de coordenar as medidas a serem executadas durante a emergência de saúde pública provocada pelo coronavírus. O nome de Luana Araújo para assumir a secretaria foi anunciado 2 dias depois pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A doutora Luana é médica infectologista, é uma pessoa que tem uma formação consistente, ela tem pós-graduação na prestigiosa Universidade de Johns Hopkins, que é reconhecida por todos como também uma fonte de referência no enfrentamento à pandemia da Covid-19. No discurso, a médica disse como seria o trabalho à frente da secretaria. Trabalho duro, pautado na tecnicidade, nas evidências científicas, buscando sempre soluções eficientes e adaptadas às nossas vulnerabilidades socioeconômicas, de modo a oferecer à população da gente o que há de mais atualizado e adequado à nossa realidade. A nomeação de Luana Araújo não chegou a ser publicada no Diário Oficial da União. Mesmo assim, por menos de 2 semanas, ela trabalhou informalmente. Hoje, em nota, o Ministério da Saúde confirmou a saída dela e informou que busca outro nome com perfil profissional semelhante, técnico e baseado em evidências científicas. A médica também divulgou nota, mas sem dar detalhes sobre os motivos da saída. Fiz questão de evidenciar minha postura técnica, baseada em evidências, pautada pelo juramento médico que fiz e que norteia todas as minhas atitudes. Vejo a ciência como ferramenta de produção de conhecimento e de educação para a priorização da vida, sempre como objetivo maior. Saio desta experiência como entrei, pela porta da frente, com a consciência e o coração tranquilos, ciente de que neste curto período entreguei o melhor da minha capacidade, de acordo com os princípios que tenho como profissional especialista na área: ética, cientificidade, agilidade, eficiência, empatia e assistência. Ela termina a nota dizendo: protejam-se, vacinem-se e sigamos em frente. Em um perfil profissional em rede social, Luana Araújo já postou mensagem dizendo que a Covid-19 não é uma gripe. No ano passado, o presidente Jair Bolsonaro chamou a Covid de gripezinha, minimizando a gravidade da pandemia. A médica também já se posicionou contra o uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid, como a cloroquina e ivermectina, e a favor do isolamento social. Integrantes da CPI da Covid relacionam a saída dela com uma possível pressão do Planalto. Em rede social, o vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, da Rede, escreveu: a doutora Luana é provavelmente mais um quadro que deixa o governo por não concordar com pressões que vêm do Planalto. O senador Alessandro Vieira, integrante da CPI, protocolou um pedido para que a médica seja ouvida na comissão. Me parece que a posição técnica dela está alinhada com o consenso científico que a gente tem no mundo, que vai contra essas teses de aplicação de remédios sem eficácia comprovada. Eu não sei como isso se adaptou ao funcionamento do Ministério da Saúde, uma vez que o histórico é de ter profissionais que não admitem esse tipo de consenso científico e tentam inovar alinhando ao interesse político do presidente da República. O Ministério da Saúde anunciou agora à noite que vai implementar barreiras sanitárias em portos e aeroportos para prevenir a entrada de novas variantes do coronavírus. A instalação de postos de triagem em portos, aeroportos, rodoviárias e rodovias foi uma proposta da Prefeitura de São Paulo. O objetivo é evitar que novas variantes do coronavírus se espalhem pelo país. A maior preocupação é com a cepa identificada na Índia. Nesta semana, o Maranhão confirmou 6 casos de infecção por essa variante em tripulantes de um navio que veio da Malásia. O secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, diz que a estratégia é identificar pessoas com sintomas respiratórios, fazer testes e, se for preciso, recomendar o isolamento, com foco nos aeroportos e rodoviárias. Aqui em São Paulo, nós já neste final de semana iniciaremos a montagem das equipes que vão ser dispostas nos 3 aeroportos, no terminal do Tietê, com todos os insumos e equipamentos necessários, para que a gente, ainda na segunda-feira, no mais tardar até o final da tarde, iniciemos esse trabalho de monitoramento. O gerente da Anvisa diz que os fiscais já acompanham aleatoriamente quem chega ao Brasil por portos e aeroportos e que a responsabilidade da agência termina ali. A atuação da Anvisa é só dentro do aeroporto, na área federal.
Saiu do aeroporto, a gente brinca da calçada para fora, compete à autoridade local fazer essa triagem e esse monitoramento. Uma norma do governo federal que passou a valer no dia 14 proíbe a chegada de voos com origem no Reino Unido, Irlanda do Norte, África do Sul e Índia. Estrangeiros que tenham passado por esses países nos últimos 14 dias também estão proibidos de entrar no Brasil. Mas a regra tem exceções. Brasileiros, imigrantes com residência definitiva e estrangeiros que sejam cônjuges, companheiros, pais ou filhos de brasileiros podem desembarcar desde que cumpram isolamento de 14 dias. Uma recomendação que as autoridades de saúde não sabem se está sendo seguida. O engenheiro Jonathan Watson é do país de Gales, no Reino Unido, e diz que fez quarentena em Dubai, nos Emirados Árabes, antes de vir ao Brasil trabalhar. Ele conta que preencheu um formulário de saúde pela internet e precisou apresentar um teste negativo para a Covid antes de embarcar. Mas no Aeroporto Internacional de São Paulo, ninguém conferiu. Em outros países, o controle é mais rigoroso, como mostram nossos correspondentes em Nova York e Londres. Hoje o governo britânico decidiu separar um terminal do maior aeroporto do Reino Unido, de Heathrow, aqui em Londres, só para os passageiros que chegarem de países da lista vermelha, como o Brasil. Turista não pode entrar, só quem vive aqui. E mesmo assim tem que fazer quarentena obrigatória de 10 dias num dos hotéis indicados pelo governo. E pagando do próprio bolso. Quem não segue as regras ou é pego na mentira, pode pagar multa de até 10 mil libras, uns 76 mil reais, ou pode até ser preso. Atualmente, os Estados Unidos mantêm a proibição da entrada de viajantes vindos de 33 países, incluindo do Brasil. Quem esteve em um desses países nos últimos 14 dias está barrado. E aí se tornou comum que muitas pessoas passem 2 semanas em um terceiro país que não está na lista de proibições antes de poder entrar aqui nos Estados Unidos. Essa regra só não vale para cidadãos americanos ou quem tem green card. O site de busca de voos Skyscanner coloca em cinza os países que não têm informações claras sobre a restrição para os viajantes. Nas Américas, o Brasil é o único nessa classificação. Dos 6 contaminados pela variante indiana, 1 precisou ser entubado hoje. A Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão testou 100 pessoas que tiveram contato com os infectados. Até agora saíram 40 resultados, todos negativos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que vai enviar 600 mil testes ao Maranhão para rastrear a variante. A Organização Mundial da Saúde informou hoje que a América Latina se aproxima de 1 milhão de mortes pela Covid. E que 44% desses óbitos ocorreram no Brasil. A OMS chama a atenção para o baixo número de vacinados na região. Só 3% da população latino-americana. Fábio Turci traz agora os números da pandemia e da vacinação no Brasil, atualizados pelo consórcio de veículos da imprensa. Fábio, boa noite. Boa noite, Renata. Bonner. Boa noite para todos. De ontem para hoje, o país registrou 1.764 mortes por Covid. O total já é de 448.291. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 70.345 novos casos, totalizando 16.046.501. A média de casos ficou dentro da estabilidade, com um número 6% maior do que há 2 semanas. São, em média, 65.127 novos casos por dia. Também ficou estável a média de mortes. São 1.920 por dia, variação de menos 8%. Agora, no mapa, a situação de cada um dos estados. 3 deles estão com alta na média de mortes, em vermelho. As maiores altas foram no Amapá e no Piauí. Em estabilidade, a maioria dos estados, 19 em amarelo. E em azul, com queda, são 4 estados e o Distrito Federal. As maiores quedas foram registradas no próprio Distrito Federal e no Acre. Vamos então aos números da vacinação. Nas últimas 24 horas, 251.742 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 135.908 tomaram a segunda. Somadas, foram aplicadas entre ontem e hoje 387.650 doses. 6 estados não divulgaram os números da vacinação hoje. Amapá, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Roraima e Santa Catarina. O total de vacinados com a primeira dose no Brasil é de 41.830.634, o equivalente
a 19,75% da população. E receberam as 2 doses até aqui 20.572.545 pessoas, ou 9,72% da população. 20 estados e o Distrito Federal atualizaram os dados hoje. Os que estão em azul escuro são os que mais aplicaram a primeira dose. Os 5 primeiros são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Bahia. Outras informações sobre a pandemia e a vacinação estão em g1.com.br/coronavírus. Renata Bonner. Fábio Tussi falando ao vivo de São Paulo. Obrigado, Fábio. A Fiocruz recebeu hoje mais uma remessa do IFA para fabricar a vacina Oxford AstraZeneca. O avião vindo da China pousou no fim da tarde no Rio de Janeiro. Com esse lote, a Fiocruz declarou que vai conseguir retomar a produção na terça-feira e entregar mais 12 milhões de doses. A fundação interrompeu a fabricação anteontem, exatamente por falta de IFA. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez hoje um apelo para que os brasileiros se vacinem contra a gripe. A adesão tem sido baixa, né? E é tão importante a vacina da gripe quanto a vacina da Covid. Leva a síndromes respiratórias graves e pode causar morte. Então, as duas ações são fundamentais. Para tentar conter o aumento de casos de Covid, os mercados de Curitiba fecharam nesse sábado. A pedido da Associação Paranaense de Supermercados, a Justiça chegou a conceder uma liminar contra a ordem da Prefeitura de Curitiba, mas essa decisão foi derrubada. O decreto municipal vigora até quarta-feira. Uma rede de voluntários está ajudando a tornar menos frias as noites de quem dorme nas ruas do Recife. Na frente da igreja, no centro do Recife, toda noite começa com a oração. Uma satisfação a gente saber que a gente pode dar um pouco, né, da nossa semana para poder ajudar tantas pessoas que a gente vê numa situação tão difícil, né? E segue com um jantar para 350 pessoas. Tem que ter o amor ao próximo, né? Não adianta também sair de casa para distribuir comida e não ter o amor ao próximo. Conceição é a mulher à frente dos Anjos da Noite. É a única certeza que eles têm, que vai chegar a alimentação. Por isso que a gente não pode parar. Não pode, não devemos. É uma missão. Conceição distribui mais que comida. A ONG também recolhe caixas de suco e de leite, que são transportadas da sede do grupo em Olinda até o município de Ipojuca, na região metropolitana do Recife. O veículo é de uma empresa de turismo que ajuda 20 instituições. A gente poder levar alimento, fornecer o carro para alguns hospitais para o pessoal para passeio, né? Levar alguns psicólogos para fazer atendimento. Nesta casa funciona a sede dos Irmãos Girassóis, outro grupo que também está fazendo a diferença nesta pandemia. Aqui se fabrica um pouco de conforto e de calor. As caixas que iriam para o lixo têm muito valor neste lugar. Elas vão ser transformadas em mantas, que os futuros donos vão poder levar para todo canto. Assim. 18 embalagens rendem uma manta. O revestimento interno funciona como isolante térmico. Seu Nery e a equipe já produziram quase 500 e não fazem mais por falta de voluntários. Esse amor que movimenta, esse amor que nós nunca vamos esquecer, aqueles irmãos de situação de rua que vão receber uma manta dessa e vai amenizar a situação dele. Vai ter menos frio, vai ficar menos vulnerável. A distribuição é com os Anjos da Noite. 3 da madrugada. Uma ronda no centro do Recife garante a identificação de quem dorme no chão. Eu me sinto realizada porque conseguimos fazer um pouquinho, só botar um tijolinho e deitar em paz. Deitar em paz. E amanhã, um novo dia amanhecerá para poder fazer mais uma vez isso. Há quase um ano está parado na Câmara dos Deputados um projeto de lei que dá mais agilidade ao tratamento do câncer para quem tem plano de saúde. Foi durante a pandemia que a Cláudia descobriu uma outra grave ameaça. Aos 52 anos, foi diagnosticada com um câncer de ovário, já com algumas metástases. Vi todo mundo desmoronar. Eu falei, não, alguém tem que ter força. Então a força vai vir de mim.
Depois de receber quimioterapia pela veia e passar por cirurgia, os médicos receitaram quimioterapia via oral. Ela precisa de 4 comprimidos por dia para evitar que a doença avance e ter tempo e qualidade de vida. Mas o plano de saúde recusou a cobertura do tratamento, que para ela sairia por R$ 27 mil ao mês. Cláudia só conseguiu os remédios depois de entrar na justiça. Foi um momento bem tenso, um período, será que eu vou conseguir a medicação? Será que eu não vou? Porque não tem outra alternativa. Ter que entrar na justiça para conseguir a quimioterapia por via oral é apenas parte da perda de um tempo precioso para quem luta contra o câncer. Médicos, pacientes, parlamentares e entidades de apoio aos doentes estão tentando derrubar uma barreira imposta pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regula os planos de saúde. Quando um quimioterápico endovenoso é aprovado pela Anvisa, deve imediatamente ser fornecido pelos planos de saúde. Já os medicamentos orais, cada vez mais eficientes no tratamento do câncer, precisam também da aprovação da ANS. A agência só revê a lista dos remédios que os planos são obrigados a pagar a cada 2 anos. Uma espera longa demais, segundo o oncologista Fernando Maluf. Você tem remédios aprovados pela Anvisa, orais, que são remédios hoje vitais para mais de 20 tipos de tumores e que, mesmo aprovados, ficam eventualmente 4 anos sem poder serem dados para pacientes com câncer por um mecanismo burocrático, insensível e que não tem nenhuma explicação biológica, científica e humana nesse sentido. Além de evitar a ida dos pacientes a clínicas e hospitais para receberem medicação na veia, os quimioterápicos orais, mesmo os mais caros, podem reduzir sofrimento e custos. Você pode ter uma redução no número de hospitalizações, número de complicações relacionadas a tratamentos que são mais tóxicos e uma melhora da qualidade de vida com retorno ao trabalho, por exemplo, desses pacientes. No ano passado, o Senado aprovou lei que tira da ANS o poder de barrar medicamentos orais para o câncer já aprovados pela Anvisa, mas o projeto está parado na Câmara. O autor do projeto faz um apelo para que os deputados votem logo a medida. Esse é um projeto que vai beneficiar milhares de pacientes com câncer no Brasil inteiro. Vai, inclusive, desafogar o Poder Judiciário, porque há uma série de ações hoje na Justiça sobre isso. O Senado aprovou esse projeto no dia 3 de junho de 2020, por unanimidade, e não tem cabimento, é inaceitável que quase um ano depois a Câmara dos Deputados não tenha votado esse projeto ainda. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Partido Progressistas, disse que decide a pauta com base na decisão da maioria dos líderes. A ANS declarou que a incorporação de procedimentos entre as coberturas obrigatórias dos planos de saúde obedece a critérios científicos comprovados de segurança, eficiência e efetividade, e que está formulando uma proposta para reduzir o tempo para que novos procedimentos e medicamentos sejam incorporados. Mais de 5 milhões de brasileiros estão inscritos no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Mas com a pandemia, muitos deixaram de atualizar os dados no Redome. Hoje eu quero dividir com vocês a realização de um sonho meu e de uma pessoa que eu nunca vi. Eu sei que Deus me escolheu no meio de 100 mil pessoas para salvar essa vida. Eu deixei um meio de contato da minha tia. E aí, quando foi um dia, ela me ligou, Joyce, você é cadastrada para doação de medula óssea? Eu falei assim, sou, por quê? Pois então, o pessoal do Redome está te procurando. E foi graças ao único número de telefone fixo no cadastro que encontraram a Joyce em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A doação aconteceu em Curitiba, em março. O que ela sabe é que foi para uma criança. Eu internei num dia e no outro já fez a retirada da medula, então foi bem rapidinho. Para ser um doador é preciso ter entre 18 e 55 anos. Basta ir a um hemocentro e retirar uma pequena amostra de sangue. O material é analisado para identificar as características genéticas que vão ser cruzadas com os dados de pacientes que necessitam de transplantes para determinar a compatibilidade. Em pessoas que não são da mesma família, a chance de se encontrar um doador é de 1 em 100 mil.
Hoje, no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, são mais de 5 milhões de pessoas cadastradas. E a fila de quem aguarda por um transplante de medula óssea chega a quase 800 pacientes. Para quem depende de uma doação, todo o tempo é valioso. E para quem já é doador, é muito rápido e importante atualizar o cadastro. Aqui na página principal do Redome tem um espaço para você colocar os seus dados e conferir se está tudo certinho. Assim, fica fácil te achar caso apareça alguém compatível. O que nós vimos no início da pandemia foi uma redução significativa da atualização de cadastros. E nós entendemos que isso estava relacionado a toda a questão social que cercou a pandemia, que nos acompanha até hoje, né? Toda a ansiedade, toda a preocupação. Os nossos doadores realmente esqueceram de atualizar o cadastro. A pandemia também diminuiu o número de novos doadores. Números que para Paula se resumem a um só. De um doador de medula óssea para a filha Helena, que tem leucemia mieloide aguda. Ela precisa do transplante, porque por mais que a gente faça a quimioterapia, pode ser que durante 5 anos, pode ser que a doença volte. Nem eu, nem o pai e a irmã fomos compatíveis para fazer o transplante. Com apenas 1 ano e meio de vida, a Helena ensina a família como é ser resiliente, viver longe da irmãzinha, passar mais de 100 dias internada para o tratamento e ainda brincar, com a esperança de que tudo vai dar certo. Ela é uma guerreirinha. Ela já aguentou muita coisa, a gente já passou por muitas provações no hospital. E ela está ali forte, sorrindo e alegre. Tem muitas crianças que precisam de um transplante. E a esperança pode ser você. Basta se cadastrar. A seguir, o robô chinês começa a explorar Marte. A Polícia Federal prendeu hoje 2 suspeitos de desmatar e vender madeira de uma área indígena no Pará. Os agentes também cumpriram 8 mandados de busca e apreensão em Nova Esperança do Piriá. Os investigados vão responder por crime contra a flora e receptação. 6 pessoas estão foragidas. O IBAMA anunciou hoje que, por ordem do Supremo Tribunal Federal, voltou a exigir documento de autorização para a exportação de madeira de espécies nativas. O IBAMA informou hoje em uma nota oficial que restabeleceu por ordem da Justiça as regras da Instrução Normativa de 2011, que exige autorização do Instituto para exportação de produtos e subprodutos madeireiros de espécies nativas. A norma tinha sido suspensa em fevereiro do ano passado pelo presidente do IBAMA, Eduardo Bin, afastado do cargo na última quarta-feira por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, no âmbito da Operação Aquanduba. O despacho de Eduardo Bin facilitou a remessa de madeira brasileira para o exterior. Segundo a Polícia Federal, quando o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, usou na reunião ministerial de abril do ano passado a expressão passar a boiada, sugerindo aproveitar o momento em que o foco da imprensa era a pandemia para mudar as regras de controle ambiental, ele já tinha colocado em prática esse método. Enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. Agora tem um monte de coisa que é só parecer caneta, parecer canetas. Na decisão desta semana, que autorizou buscas e apreensões em endereços de Ricardo Salles, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que o referido modus operandi, parecer caneta, teria sido aplicado na questão das exportações ilícitas de produtos florestais, pois na ausência de um parecer do corpo técnico especializado, o que se viu na prática foi a elaboração de um parecer por servidores de confiança, em total descompasso com a legalidade. Moraes destacou ainda que o despacho do presidente do IBAMA foi emitido mesmo com parecer contrário de servidores experientes do Instituto. Ontem, a Embaixada Americana mandou um ofício à Polícia Federal. O documento, assinado pelo adido do Serviço de Pesca e Vida Silvestre dos Estados Unidos, equivalente ao IBAMA,
informa sobre a apreensão de 3 carregamentos de madeira brasileira que tinham como destino os portos de Nova Orleans e Seattle. São 74 mil quilos de madeiras de espécies nativas da Amazônia, como angelim, jatobá e maçaranduba. No ofício, a embaixada afirma que o governo americano vai solicitar o compartilhamento das investigações e das evidências produzidas no Brasil e nos Estados Unidos sobre crimes relacionados à exportação de produtos florestais entre os 2 países, inclusive aquelas atinentes à Operação Akuanduba. Esse é o primeiro passo para que os Estados Unidos possam iniciar uma investigação contra os alvos da Operação Akuanduba, inclusive o ministro Ricardo Salles. Aqui no Brasil, a Polícia Federal relatou ao STF operações financeiras suspeitas de um escritório de advocacia em que Ricardo Salles tem sociedade com a mãe. A informação foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo e confirmada pela TV Globo. Segundo o jornal, uma investigação do Ministério Público de São Paulo apontou que entre 2012 e 2017, Salles movimentou quase 3 milhões de reais da conta do escritório para sua conta pessoal. Sobre essa acusação, Ricardo Salles disse por nota que é tudo mentira. O Ministério da Saúde vai investigar a morte por desnutrição de um bebê Yanomami. Líderes indígenas afirmam que houve negligência. A ficha com o pedido de remoção da criança encaminhada para o Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami na quinta-feira passada dizia que o estado de saúde do menino era grave. Com o diagnóstico de desnutrição, a criança de 1 ano pesava 3 quilos. A remoção deveria ser urgente. Não deu tempo. O menino morreu nesta sexta-feira na comunidade Arita. O Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, subordinado ao Ministério da Saúde, diz que equipes estão no local e que o caso será investigado. Lideranças indígenas afirmam que houve negligência e que a falta de assistência nas comunidades Yanomami tem se tornado algo frequente. Não mandou, a aeronave para buscar essa criança, então houve negligência, então vamos procurar as autoridades para providenciar, para não acontecer mais esse tipo que aconteceu. Há pouco mais de uma semana, o caso de outra criança Yanomami com quadro de desnutrição chamou a atenção na maior reserva indígena do país. Uma menina de 8 anos debilitada numa rede que também foi diagnosticada com malária e verminose. Ela segue internada neste hospital de Boa Vista. Uma pesquisa recente da Fiocruz mostrou que 80% das crianças da etnia com menos de 5 anos sofrem com a desnutrição crônica. Na terra indígena Yanomami existem mais de 360 aldeias e em somente 78 delas há unidade de saúde. Na prática, o quadro de desnutrição crônica e de vulnerabilidade sanitária em que vivem os Yanomami hoje é produto de uma histórica exclusão social. A Fundação Nacional do Índio lamentou a morte do bebê Yanomami e afirmou que questões adicionais sobre saúde indígena devem ser solicitadas ao Ministério da Saúde. O Ministério não respondeu ao nosso contato. Mais de 16 mil famílias tiveram perdas na produção agrícola por causa da enchente dos rios no Amazonas. Estamos no Rio Solimões, no município de Manacapuru, a 80 quilômetros de Manaus. Pelo caminho, muitas lavouras debaixo d'água. Os produtores de fibra tentam salvar o que sobrou. A gente perdeu quase toda. A produção que está vendo é essa aqui, que nós estamos embarcando. Durante a cheia, o gado perde as áreas de pasto, que fica tudo alagado. Então a solução para os criadores é justamente fazer o quê? Montar esses tablados, as marombas, como são conhecidas aqui na região. Então vira esse pasto flutuante. O problema é que o gado não resiste muito tempo nessa situação. Com pouca comida e pouco espaço, o gado emagrece, perde valor e até morre. O senhor já perdeu gado, já? Já perdemos 2 esse ano, já. Já no município de Careiro da Várzea, o gado do seu Edenir não tem maromba. Ficou na água mesmo. Os produtores ribeirinhos do município perderam quase toda a produção. A água veio chegando, foi subindo e comecei a perder já minhas bananas. É da onde eu tiro um recurso para criar meus filhos, ajudar no sustento familiar.
Em Altazes, a 115 quilômetros de Manaus, o Rio Madeira alagou várias estradas de acesso ao município. Preocupa muito porque as famílias que estão para cá, como é que vai ter acesso à cidade? Segundo o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Amazonas, os prejuízos agrícolas com a enchente desse ano chegam a quase 190 milhões. Estamos vivendo realmente um momento muito atípico, né? Diferente de todos os outros períodos em que tivemos impactos causados pela enchente. Esse ano nós estamos tendo o desastre da inundação de forma generalizada. Praticamente todos os municípios, ou boa parte dos municípios que compõem todas as nossas calhas, estão sendo afetados. O Thiago Scheuer tem a previsão do tempo para o domingo nessa região do Amazonas e, claro, para todo o Brasil. Boa noite, Thiago. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner também. Boa noite para todo mundo. Vamos começar falando então da região norte. Amanhã ainda tem previsão de chuva em praticamente toda a região, só que essa chuva ela já não vem tão forte quanto foi nos últimos dias. Você vai ver aqui que os acumulados em Boa Vista, Macapá, Manaus, Belém e Porto Velho vão ficar entre 5 e 10 milímetros, o que não é muita coisa. A chuva aliviou um pouco lá na região norte porque toda essa umidade da Amazônia acabou sendo canalizada para o meio do Brasil, que estava seco já há um bom tempo, e também chegou ao sudeste por causa de uma frente fria que está passando por aqui. Em São Paulo, por isso, domingo vai ser mais nublado e com 10 milímetros de chuva e 21 graus. Bauru, no interior paulista, 15 milímetros de chuva, Rio Verde, lá em Goiás, também, e Vilhena, em Rondônia, com 25 milímetros. E atenção, porque tem alerta de ventania para toda a faixa leste, que vai do Rio Grande do Sul, subindo aqui por São Paulo, passando pelo Rio, indo até o sul do Espírito Santo. No centro-sul do Rio, além dos ventos fortes, pode ter chuva amanhã, incluindo a região metropolitana, mas deve ser uma chuva mais fraca e isolada. Tem esse tipo de chuva também entre o Recôncavo Baiano e Alagoas e também do litoral aqui do Ceará até o oeste do Maranhão. E também tem tempo firme no nosso mapa, entre o Rio Grande do Norte e o norte do Rio de Janeiro e o sul de Mato Grosso do Sul e também toda a região sul praticamente, até o extremo sul ali do Rio Grande do Sul. Porto Alegre e Curitiba estão na rota do sol, tempo firme por lá, mas não vai fazer calor. Rio de Janeiro com 5 milímetros de chuva, João Pessoa com 30 graus e Fortaleza 2 milímetros, o que é uma garoa, Renata. Para Thiago, a Anne Lotterman já antecipou ontem que tinha mais previsão de frio aí para a semana que vem, hein? Tem, viu, Renato? Uma nova onda de frio que vai pegar boa parte do Brasil já a partir de segunda-feira. E aí essa massa de ar polar ela vai derrubar as temperaturas na região sul, aqui no sudeste, no centro-oeste e vai chegar ao norte também, no Acre e em Rondônia, a chamada friagem. Então atenção, porque isso vai ser mais sentido nas madrugadas e nas manhãs. Rio Branco e também Urupema, lá em Santa Catarina, vão sentir isso. Em Urupema deve fazer -3 na terça de manhã e em Rio Branco 18 graus. E aí na terça, mais capitais vão acordar frias. Você vai ver aqui, ó, 15 graus em BH e também lá em Campo Grande de mínima, 17 no Rio, 10 em São Paulo, 4 graus lá em Curitiba. Bom domingo para todos vocês. Para você também. Eu estou no Jornal Nacional desde 1996, dá 25 anos. Eu estava pensando aqui, se há 25 anos eu tivesse ido a uma cartomante e ela tivesse dito para mim a notícia que eu vou ler agora para vocês, eu ia sair furioso, eu ia sair indignado, como diria o Gil do Vigor do BBB. Mas é verdade, gente, um robô chinês que chegou a Marte na semana passada começou a explorar o planeta. O robô desceu da plataforma de pouso e fez o primeiro passeio operado por controle remoto da base chinesa em Pequim. Durante 3 meses de operação, esse robô vai estudar a atmosfera e o solo marcianos e vai procurar água também. Depois dos Estados Unidos, a China é o segundo país a controlar um robô em Marte, Renato. Viu? E não é que aconteceu mesmo? O Fantástico de amanhã traz novas informações sobre as circunstâncias da morte do cantor MC Kevin, que caiu da sacada do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro. O que se sabe até agora sobre a morte do MC Kevin? Por enquanto, ninguém pode entrar, ninguém pode se hospedar aqui, mas a nossa equipe teve acesso ao quarto ao lado, o 501. A gente vai contar a história desse jovem ídolo do funk nacional.
e também mostrar a casa onde o Kevin morava atualmente com a mãe e os irmãos. De todas as roupas que ficou dele, essa é a única que ficou ali, é o cheiro dele, sabe? Os flagrantes de uma viagem difícil e perigosa. E o aumento do número de menores desacompanhados tentando cruzar ilegalmente a fronteira do México com os Estados Unidos. Um esquema criminoso no maior aeroporto do Brasil. Traficantes se passavam por passageiros e contavam com a ajuda de funcionários para embarcar malas repletas de cocaína para o exterior. Nossa equipe vai mostrar o caminho que essas malas faziam até chegar aos aviões. A CPI da Covid. A gente vai mostrar como funcionam as articulações nos gabinetes e o que acontece nos bastidores da CPI que você não vê. Um salto de paraquedas, o jogo no Maracanã. Foi uma experiência inesquecível, assim. As lembranças do Tomás, o filho do Bruno Covas, sobre o pai que morreu na semana passada. É emoção, é fantástico, é amanhã, depois do Faustão. Você vai ver. A seguir, os primeiros campeões estaduais de 2021. O Atlético empatou com o América Mineiro e conquistou o campeonato estadual de 2021. Assim como no primeiro jogo, a partida acabou 0-0. Como fez melhor campanha, os dois empates deram o título ao Atlético. Foi o 46º da história do clube. No Campeonato Alagoano, empate em 1-1 no tempo normal. Nos pênaltis, deu CSA, 4-3 no CRB. No Amazonas, Thiago Amazonense até fez esse gol de bicicleta para o São Raimundo. Mas a taça ficou com o Manaus, que virou o jogo aos 51 do segundo tempo e venceu por 3-2. O Altos ganhou do Fluminense por 3-0 e levou o título do campeonato piauiense. Vasco e Botafogo fizeram a final da Taça Rio, que valia o 5º lugar do campeonato carioca. O Botafogo venceu por 1-0, gol de Gilvan, e levou a decisão para os pênaltis. Vanderlei defendeu as 3 cobranças do Botafogo. Vasco, 3-0. Domingo vai ter jogos decisivos por todo o Brasil. 10 estados vão conhecer os campeões. Era para ser um domingo de estádios cheios, com decisões, clássicos. Mas as finais estaduais, pelo 2º ano seguido, serão disputadas assim, com arquibancadas silenciosas. Imagina a multidão que estaria presente para ver mais um Grenal. Um empate dá ao Grêmio o tetracampeonato gaúcho. No Capixaba, Rio Branco e Real Noroeste disputam o título. Na Bahia, uma final inédita. Pela primeira vez, 2 times do interior decidem o campeonato. O Bahia, de Feira de Santana, recebe o Atlético, de Alagoinhas. Os rivais Náutico e Sport decidem o pernambucano. Quem vencer nos aflitos leva a taça. No cearense também tem rivalidade em campo. Por lá, o Fortaleza joga pelo empate contra o Ceará. É importante para o clube, está sempre chegando em decisões, mas o mais importante ainda é conquistá-las. Sabemos que é um jogo muito difícil, mas que temos a total condição de nos consagrar campeão. Ainda no Nordeste, tem Motoclube Sampaio Correia, pelo Maranhense. No Pará, a disputa fica entre o Paysandu e a Tunaluso. No Mato Grosso, o Cuiabá, que venceu 7 das últimas 10 edições do estadual, precisa de um empate contra o Operário para manter a hegemonia por lá. E no Goiano tem Vila Nova e Grêmio Anápolis. Aqui no Morumbi, pelo Paulistão, um clássico entre times em situações bem diferentes. Um Palmeiras que tem acumulado troféus nos últimos anos, contra um São Paulo que tenta voltar a ganhar um título para acabar com um jejum incômodo que já dura mais de 8 anos. Ninguém conseguiu sair na frente na partida de ida. 0-0, que deixou tudo em aberto. Nossa equipe vai se dedicar muito, jogando em casa ainda. Com certeza todos os jogadores, não só eu, todos os jogadores vai se empenhar ao máximo e vai buscar esse título para o nosso torcedor que merece. Tenho certeza que a nossa equipe tem muita qualidade, tem muita capacidade para fazer um grande jogo e a gente vai em busca aí desse título. Amanhã serão 10 finais pelo Brasil, 10 campeões. Os estádios vão estar vazios,
Mas não há dúvida de que o domingo vai ser cheio de emoção. A seleção brasileira masculina de vôlei está na reta final de preparação para as Olimpíadas de Tóquio. Subir ao pódio olímpico no vôlei virou rotina. Nas últimas 4 edições dos Jogos, lá estava o Brasil. 2 vezes no lugar mais alto, outras 2 um degrau abaixo. E a ideia da equipe atual, adivinha qual é? Eu quero saber da gente ganhar uma medalha. Bruninho é o que tem na bagagem olímpica o currículo mais vitorioso. 3 medalhas, 2 pratas, 1 ouro. Mas não está sozinho por aqui, quando lembramos da façanha da seleção na última edição dos Jogos em 2016. A base daquele time campeão está mantida para as Olimpíadas de Tóquio. 7 jogadores da seleção que levou o ouro nos Jogos do Rio seguem na equipe. É muito bacana você ter esse mix, né? Jovens chegando aí, buscando o espaço deles, dando ainda mais energia para os mais experientes que têm já uma certa bagagem e maturidade, né? Jogos Olímpicos nas costas. O time está treinando há 1 mês e meio. Amanhã faz o último de 3 amistosos contra a Venezuela. E depois viaja à Itália para a disputa da Liga das Nações. Daqui a 2 meses estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Enquanto isso, o técnico Renan Dalzotto vai se recuperando. Ele teve alta ontem, depois de ter ficado 1 mês internado com Covid. Esse sentimento de ver que o Renan vai estar feliz, né, quando ele voltar, né, com tudo que ele está vendo, é a nossa grande motivação. Por enquanto, Carlos Schwanck fica como técnico interino. Todos à espera do comandante para continuar o trabalho e não perder o hábito de sair das Olimpíadas com peso a mais no peito. Você pode acompanhar o amistoso entre Brasil e Venezuela amanhã no Esporte Espetacular, que está cheio de atrações. Olá, boa noite. Boa noite. Amanhã a gente traz a cobertura completa do fim de semana de decisões pelo Brasil. Acompanhamos de pertinho o que foi dito na primeira partida entre Palmeiras e São Paulo. Ela está na história do nosso esporte. Melânia Luz, a primeira brasileira negra em Olimpíadas. Uma mulher que você precisa conhecer. E Cláudia Leite conversa com um dos maiores atletas do Brasil. Isaquias Queiroz no papo com a madrinha. A gente é barril dobrado. A gente não come reggae não, playboy. Se você não é da Bahia, fica tranquilo que a gente vai explicar essas expressões. É amanhã, depois do Auto Esporte. Uma boa noite para você, um ótimo domingo. Segunda a gente está de volta. Até lá.